Eu quero fazer o aviso de gatilho antes. O tema do TDI ele é um tema que envolve muitas questões complicadas, como violência, abuso, e diversas outras situações assim bem desconfortáveis, envolvem traumas, aspectos ligados a tudo isso. Então, assim, o vídeo terá esse tema, ele entrará nesses aspectos. E se isso de alguma forma te causa desconforto, se você sente que você não consegue entrar nesse tema ainda por alguma experiência da sua vida, por alguma razão nesse sentido, tá avisado, não continue assistindo o vídeo, mas tentarei manter uma linguagem mais tranquila. Não irei descrever situações muito traumáticas, digamos assim. Não irei descrever situações muito problemáticas, mas eu preciso passar por cima no tema, eu preciso descrever algumas situações que podem gerar o TDI. Então, por isso, vai ter esse aviso no começo e é isso. Eu fiz um roteiro e tudo mais, eu ia começar o vídeo com uma brincadeirinha, ainda não sei se eu vou fazer, talvez essa parte, esse trecho eu acabe gravando amanhã. Mas a questão de frio e tudo mais, não sei o que, eu acabei decidindo gravar um vídeo um pouco mais sério. Eu vi que o tema ele é um tema sério, não posso abordar ele como uma brincadeira, né? Apesar de eu ter certas tendências a isso, por eu ter TDI, eu tenho transtorno dissociativo de identidade, né? Ah, eu tenho faz muitos anos, na verdade, eu tenho desde o início da minha vida praticamente. Isso foi se agravando em torno dos 6 anos. Depois eu tive algumas outras situações de agravamento aos 16, aos 25 e aos 27. Esses foram os estágios onde isso acabou se agravando um pouco mais. Então eu vou tentar fazer uma temática mais séria. Eu vou ler o trecho, o texto que eu escrevi. Eu também vou comentar um pouco sobre ele, vou deixar o vídeo um pouco mais elaboradinho e tudo mais. E vou partir dessa ideia aqui no princípio. Bom, então vamos falar sobre TDI. É um transtorno extremamente raro. Ele surge de traumas muito intensos, violentos, abusivos, ou por um mau desenvolvimento diferenciado ali de alguma parte do cérebro. Geralmente esse choque muito intenso acontece por ser relações, por exemplo, familiares, assim, gerar um conflito muito grande. Como, por exemplo, a criança ser agredida pelos pais, que seriam quem deveria prover cuidado, carinho e tudo mais, e são eles que causam a agressão, né? Isso gera um choque muito grande no desenvolvimento do cérebro mesmo. Ok. Esse tipo de trauma gera emoções tão intensas que, em muitos casos, o cérebro não suporta o choque dessa situação. Por essa razão, é bem comum a ausência de memórias de alguns acontecimentos, de alguns períodos da sua vida, como um abuso, uma agressão, a morte de um ente querido. Mas isso nos leva a outra perspectiva. No lugar de falarmos que o TDI pode prover dessa situação, vamos então assumir a postura que essa situação pode gerar consequências bem graves para as suas vítimas, né? Não é chamado de trauma à toa e ninguém sai ileso de um trauma, sabe? Partindo desse ponto, entramos em outro aspecto. Esse é um mecanismo que o cérebro pode acabar utilizando, pode acabar adotando para lidar com uma situação como essa, mas não é o único mecanismo de resposta do corpo para essas situações. Então vamos explorar um pouco o tema. Essa é uma cisão em personas, é um termo usado sem interferência externa, quando o indivíduo de forma inconsciente faz isso. Mas isso também pode ocorrer de alguma outra forma, né? Essa é uma influência sem interferência externa. Sendo isso um mecanismo que o seu cérebro adota como uma forma de funcionar para lidar com uma situação extrema ou muito difícil, seria então possível induzir esse estado em alguém que não tem DI, não tem TDI de alguma forma, né? Alguém que nunca apresentou esse tipo de situação.
E a resposta pode ser um pouco chocante, mas é sim. Uh, eu vou explicar um pouco mais agora diversas situações relacionadas a isso. De onde eu tiro o embasamento para tais alegações? Primeiro eu vou usar o meu exemplo pessoal e tal, que foi onde eu comecei a notar isso acontecendo, partindo disso, que eu fui obtendo outras respostas, conhecendo outras situações, estudando sobre o tema. Ainda estou desenvolvendo toda a pesquisa, todo o tema sobre isso, e vai acabar não ficando só nessa questão do TDI. Ok. Eu poderia explicar algumas situações pessoais. Eu poderia explicar algumas situações pessoais por eu possuir essa característica, né? Como eu tenho TDI, eu não escondo, eu demonstro todos os fatores relacionados a isso, as minhas personalidades, conversam, interagem com as pessoas à minha volta, todo mundo que me conhece e tal, conhece sobre minhas personalidades, porque simplesmente elas vêm, falam, fazem coisas, um dia é um dia é outra, e assim mesmo, eu não ligo, não, tô nem aí. E as pessoas, quando ficam curiosas sobre isso, eu costumo explicar, costumo conversar sobre, tanto eu quanto outras das minhas personalidades e tudo mais. Algumas pessoas no entorno começaram a apresentar certas características de TDI, que elas começaram a apresentar ali uma cisão em personas, né? Elas começaram a apresentar uma segunda, terceira, quarta personalidade, além da normal, mas essas pessoas nunca tinham apresentado características de TDI antes. Eu achei um pouco estranho esse fato estar acontecendo, na época que o meu TDI ele acabou ficando um pouco mais intenso, faz um pouco mais de um ano e meio mais ou menos, onde começou, antigamente minhas cisões de personalidade eram a anterior deixava de existir, uma nova ficava no lugar. Tipo, a vida não deu certo desse jeito, vamos tentar de outro. E aí começava uma nova personalidade, era meio que assim que aconteceu até meus 27, depois até ano passado, ali no começo do ano passado, abril do ano passado. Ok. E aí, assim, nessa curiosidade, tipo, por que essas pessoas à minha volta começaram a apresentar essa característica de ter mais de uma personalidade, pouco tempo após acontecer isso comigo. E as minhas personalidades, elas conversavam muitas coisas com essas pessoas relacionadas à sua vida, sua infância, as características da sua vida, traumas e tudo mais, com uma expertise que eu nunca tive, sabe? Era meio chocante, um pouco diferente assim do meu habitual, mas era muito interessante observar tudo que estava acontecendo. Conversava com as pessoas à minha volta e falava, não, ela acertou sobre isso, sobre aquilo, conversava, não sei o quê. E elas começaram a apresentar múltiplas personalidades e com isso eu fiquei meio assim, ok, tá começando a ficar estranho, eu tenho que ver o que está acontecendo, né? A maioria dessas pessoas nunca tinha apresentado nada relacionado a TDI ou múltiplas personalidades em sua vida. Então, por que isso estava acontecendo, né? Eu tive essa mesma dúvida, comecei a procurar dentro do conteúdo que existia sobre isso, no mecanismo mais seguro que tem para isso, que é a ciência. Eu li coisas sobre neurologia, sobre transtorno de identidade, o TDI, transtorno de múltiplas personalidades, diversas outras coisas. Mas todas essas análises eram feitas por psicólogos e psiquiatras estudando pacientes com TDI. Então, assim, se o paciente não fosse muito objetivo, muito claro, poderia dificultar uma análise, um negócio muito mais assertivo e tudo mais. E eu percebo muita alteração, muita coisa que eu acho que muitas vezes não é perceptível para outras pessoas que não têm TDI. É perceptível para quem tem TDI, para quem não tem é esquisito, tá ligado? É diferente demais do habitual. Então, assim, essas pesquisas, esses estudos feitos por psicólogos e psiquiatras não explicavam, por exemplo, essa questão das pessoas à minha volta estarem apresentando características de TDI quando o meu TDI acabou ganhando mais intensidade, né? Então eu fiquei tipo, ok, vou ter que continuar procurando, não aqui ainda que eu vou achar alguma coisa, sei lá, não foi satisfatório. Comecei a ver sobre pessoas que tinham TDI na internet e tudo mais, mas tinha muito lero-lero, muito papo torto, errado, muita opinião. E opinião não é ciência, opinião não vale nada, opinião foda-se. Me senti um pouco frustrada com tudo isso,
nada que eu encontrava a respeito explicava o que estava acontecendo na minha vida de uma forma satisfatória. Mas assim, eu acabei não caindo em delírios, assim, porque essa situação, esse desconhecimento também do que estava acontecendo, uma das minhas personalidades tinha uma entonação meio mística, um papo meio esquisito e tal, e usava muito hipnose também. E assim, esse estado dele é um estado um tanto esquizofrênico, esquizotípico ali, ele rompe com certas características da sociedade, digamos assim, né, do que é normal, do que não sei o que e tudo mais. Ela rompe com isso, então assim, já entra ali como... esqueci o termo, foda-se. Ok. Essa personalidade, que era meio mística, ela começou também a fazer diversas outras coisas que eu não conseguia. Ela conseguia lembrar de qualquer coisa da minha vida, bem parecido com memória fotográfica mesmo, assim, imagens, coisas, livros que eu folheei, eu conseguia lembrar o que estava escrito na página que eu só bati o olho, sabe? Foi umas sensações bem esquisitas. Além dela ficar prevendo coisas que aconteceriam no futuro próximo, e ela acertava, sabe? Então, assim, gerou bastante desconfiança sobre o que estava acontecendo. Era um estado que poderia me gerar conforto, alguma situação assim de me sentir especial, me sentir não sei o que lá. E poderia, eu por esse conforto, eu por essa situação, acabar me prendendo nessa situação delirante. É um estado delirante, né? Ok. Eu tenho ceticismo muito forte, eu cursei física, eu fiz ciência, escrevi artigos. Eu sempre estou em dúvida até sobre o que eu falo, sobre as coisas que eu afirmo. Então, assim, eu continuei questionando, continuei sendo incisiva sobre tudo isso. E aí eu decidi que eu mesma faria uma pesquisa relacionada, nem que fosse um grande compilado, tentar entender correlações entre esses fatores e tudo mais. E aí eu fui fazendo as pesquisas, estou desenvolvendo ela ainda. E agora eu me encontro aqui, enquanto eu estou desenvolvendo a pesquisa, isso virou tema no Fantástico, tá ligado? E assim, não foi satisfatório aquela entrevista do Fantástico, não abordou o tema da forma correta. Não ajudou muito as pessoas que têm TDI, não informou sobre outras características sobre TDI que são importantes e tudo mais. Então, assim, eu me sinto assim, meio obrigada a falar sobre o tema, para depois ninguém me encher o saco também, então vai todo mundo tomando cu. Ok. O que estava acontecendo com essas pessoas à minha volta não é que eu tenho uma habilidade especial, um superpoder, não sei o que, eu tenho uma boa noção de psicologia, não sou psicólogo, não sou terapeuta, mas eu sou hipnóloga. Eu fiz bastante formações de cursos de hipnose, eu tenho bastante conhecimento em psicologia por curiosidade mesmo, assim, de sentar, estudar a área, sempre bater papo. Relacionamento com pessoas que são psicólogas e tudo mais, sempre foi um tema que me interessou muito, me despertou muito interesses. Já fiz terapia há muito tempo, já recebi alta, considerado um paciente estável, livre para viver no mundo normalmente, né? Não faço uso de nenhum medicamento, não faço uso de alucinógenos, drogas. Então, assim, um ser humano saudável, apesar de ter múltiplas personalidades. O que estava acontecendo com as pessoas à minha volta não era mágico, que eu explico muito bem o que eu sinto, como eu penso, como eu funciono. Isso é o método freiriano, né? Para quem manja de educação. Eu cursei licenciatura, né? Eu aprendi educação inclusiva. Isso possibilitou que essas pessoas aprendessem os mecanismos, as respostas que isso gerava, as sensações e os diversos outros fatores em uma linguagem compreensível. Eu sempre conseguia adaptar a minha linguagem para explicar da forma que melhor fosse para aquele indivíduo, para cada pessoa, eu explicava do jeito mais pessoal para aquela pessoa. Muitas das pessoas que sofreram traumas intensos na sua vida e não cindiram em personas, como é meu caso,
ela adotou um outro mecanismo para lidar com esse trauma, ou muitas têm dificuldade de memória, outras acabam se tornando um pouco parecidas com a agressão que viveu, um jeito de normalizar o que aconteceu. Outras evitam o tema tudo de qualquer jeito, geralmente é quem tem gatilhos aos temas. Algumas pessoas com depressão agravada e tudo mais sempre geram algum tipo de sintoma, alguma coisa, esses traumas intensos, né? Uma pessoa geralmente que tem depressão, ela está no estado agravado e tudo mais, e por situações similares, digamos assim, da sua vida, da infância ali complicada, qualquer coisa nesse sentido, agressões, e elas não fizeram terapia, geralmente, elas ou a terapia que fizeram não foi suficiente, não conseguiu lidar com os traumas, com os eventos da sua vida ali. E o método que o cérebro dela adotou para lidar com essa situação, eles não está sendo eficiente o suficiente. Então, assim, essa pessoa, a depressão está muito agravada, ela tem muita tendência suicida e tal. Quando ela me conhece, ela vê meus mecanismos e tudo mais, e ela vê que eu estou estável, que eu estou num estado de consciência, de bem-estar melhor, ela pode começar a almejar isso, ok? Eu vou explicando um pouco mais para frente, mas vai fazer sentido. Quando observam no TDI uma forma de conseguirem lidar com os traumas, talvez como um resultado diferente da depressão agravada, isso se torna interessante para o cérebro. É para o seu inconsciente, não é para o seu consciente. Você não faz isso de forma consciente, falando, não, se eu queria ser igual e tal, e vou fazer. Não é assim que funciona. Ok. Ela tente adaptar algumas características e aplicar conforme o subjetivo dela. E ela tenta meio que verificar se ela consegue fazer o mesmo. Ok. Muitos nossos traumas, vivências e desejos costumam ser simbolizados quando por alguma razão em nossas vidas eles são reprimidos ou são muito intensos. Sendo assim, no TDI, indivíduos que sofreram também repressão, mas buscam enfrentar isso e apresentam dificuldade em fazê-lo, pode encontrar nesse mecanismo uma forma de externar isso de forma mais direta, mesmo contra a vontade do seu lado consciente, que muitas vezes ajuda a reprimir tais características pessoais pelas experiências traumáticas que viveram. Assim, muitas pessoas que são, por exemplo, homossexuais, mas não se sentiram livres em suas vidas para serem quem são e acabaram sofrendo algum tipo de sofrimento por essa característica, seja ali na infância uma agressão, uma humilhação, alguma coisa nesse sentido, use um estado alterado de consciência, uma dissociação, para deixar que esse desejo seja externado. A resposta que o ambiente e as pessoas à volta dão a isso acabam sendo importantes para definir se essa persona continuar a apresentar tais características. Mas também pode encontrar resistência do próprio indivíduo. Porque quando tais características apareceram em seu passado, acabou direta ou indiretamente gerando algum tipo de sofrimento físico ou emocional. Existe o estado de transe induzido através de efeitos hipnóticos. Diversas religiões usam desse mesmo instrumento e também provocam essa alteração de consciência. Claro, de uma forma meio mística, né? Entidades num centro espírita, por exemplo, também se enquadram na mesma situação. Você tem ali pessoas que estão se comportando de forma diferente, falando de forma diferente, se enquadra ali bem num caso de TDI se você parar para observar, sabe? Mas ali a gente também entra no caso da hipnose. A gente tem as músicas, temos a temática religiosa, sobrenatural, né? Gerando a expectativa, porque é em cima desse sobrenatural, dessa temática religiosa, que fala que isso vai mudar a sua vida, que é uma criatura mágica que vai guiar você, que vai te ajudar, um espírito, um santo, qualquer coisa nesse sentido, que vai te ajudar a ter riquezas, vai ajudar a curar suas doenças, vai destruir seus inimigos, sei lá, o que você quer, que almeja você ter uma entidade para representar isso e tudo mais. Então cumpre essa parte da sua expectativa. É difícil você conhecer uma religião que não cumpra pelo menos alguma das suas expectativas ou seus medos, né? Com as músicas, essa temática você já gera expectativa. E você tem o pré-talk. O pré-talk na hipnose é explicar anteriormente o que é hipnose, o que não é hipnose,
os efeitos, os riscos, o que não é risco, o que não é um confronto de mentes, não é nada disso. Mas ali num terreiro de Umbanda, por exemplo, você aprende isso de forma coletiva. Como assim coletiva? Você não tem ninguém ali falando exatamente o que você vai fazer, mas você tem diversas pessoas comportando de formas similares para entidades com nomes similares, e você aprende a média de comportamento delas, você adapta isso para o seu subjetivo com suas características pessoais, e você começa a criar a sua entidade a partir desse mecanismo. Também podemos observar essa variação em personas em outros estados alterados de consciência, como por exemplo o álcool. Também podemos ouvir. Agora vai, Alessandra! Também podemos observar essa variação de personas com outros estados alterados de consciência, como por exemplo com o álcool. Sim, o álcool e drogas podem provocar estados alterados de consciência. Onde características, desejos e até traumas sejam expressados de uma forma diferente ao qual o indivíduo geralmente faria. Aqui me sinto pouco confortável para fazer uma alegação que pode gerar incômodo por aí, mas aquela pessoa, assim, geralmente quando toma umas pingas por aí, ela sempre se declarou heterossexual e ela começa a apresentar comportamentos bem diferentes disso, ela começa a apresentar comportamentos mais homossexuais, por exemplo. Ela possivelmente se enquadra como bissexual ou homossexual e costuma sofrer certa repressão na sua vida, sofrer algum tipo de trauma ali no início da infância, no início de quando começou a apresentar essas características. Ele sofre algum tipo de repressão em cima dos seus desejos. Talvez por um ambiente religioso na sua vivência, familiares que não toleram tais coisas, por exemplo, risco de ser expulso de casa, agredido, blá, 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 blá. Ou vergonha dos próprios desejos, né? Aí encontra somente quando está dissociado de si, quando ele está no estado alterado de consciência, uma forma de expressar essa característica. Estados alterados de consciência, onde o controle consciente de todas as suas ações e consequências de suas ações ficam distorcidas, ele acaba não sendo mais reprimido, não da mesma forma, não na mesma intensidade, mesmo que por um período curto de tempo ou de forma incompleta. Agora falamos de outro problema sobre essa área. Assim como a hipnose, estamos falando de um estado de funcionamento instrumental do seu cérebro. A primeira fase da hipnose é o pré-talk, né, que é explicar que é hipnose, que está sendo hipnotizado, que não é hipnose, riscos, aspectos, sensações e afins. Para ensinar hipnose, então você cumpre um estágio da hipnose. Né? Se a pessoa gerar os outros requisitos, como a expectativa, por exemplo, ela pode começar a entrar em transe com auto-hipnose e não perceber, não saber que está fazendo isso. Também acontece muito com a meditação. Tem alguns tipos de meditações e tal que te colocam em estado de transe e colocam em estado meio hipnótico, porque você consegue dar sugestões para si mesmo. Entra o dilema aqui. O TDI ser explicado com detalhes para pessoas que não possuem TDI e não apresentam características de TDI, cumpre o requisito de pré-talk, de ensinar o que é, o que não é, riscos, aspectos, sensações e afins. Se o indivíduo criar expectativa de forma inconsciente sobre o TDI e até consciente, e decidir que isso seria interessante para testar tais características, para expressar coisas que não poderiam de outra forma ser demonstradas diretamente, ela poderia começar a induzir então em si um estado alterado de consciência com múltiplas personas. É o caso do terreiro de Umbanda, é o caso do Candomblé, é o caso de diversas religiões espíritas, no catolicismo, no evangelismo.
Muitas vezes é como o anjo da guarda que fala, é uma voz na sua cabeça. Pode ter outros tipos de estados, todos esses estados são delirantes, assim como o TDI. Ok, por que que isso acontece? Assim como o ambiente religioso, quando você tem expectativa em cima de uma forma de ser, pensar, agir ou sobre um evento em específico ao qual ele foi descrito, seu inconsciente pode começar a usar essa informação que você dá para ele meio que se alimenta do que você está informando ele, e quando você espera, fica ansioso para a sua primeira incorporação, por exemplo, para conhecer sua entidade, qual que vai ser seu santo, seu orixá e tudo mais, o seu inconsciente começa a encontrar ali a oportunidade perfeita para ter a atenção do seu consciente. Eu falei mais aprofundadamente sobre isso no meu último vídeo. Se Deus falasse com você, o que você faria? Então assistam lá, se inscreve aí no canal, porque meus vídeos eles vão fazer um pouco de interligação, assim, com trechos, com conceitos. Eu irei fazer a construção de conceitos para explicar toda a minha tese e tudo mais. Eu vou precisar de participação pública, eu quero participação pública. Se eu estiver falando bosta por aí, eu quero ser corrigida. E eu quero, vocês vão querer acompanhar uma porra dessa, eu tenho certeza que vocês são curiosos. Então, assim, o aviso que eu tenho é cuidado com consumir conteúdo sobre TDI se você não quer correr o risco de começar a apresentar características de TDI. De transtorno de múltiplas personalidades, transtorno de personalidade, transtorno dissociativo de identidade, todos esses nomes é a mesma coisa. Esquizofrênico com múltiplas personalidades. Eu posso falar isso porque eu sou. Se esse tema se tornar algo que te gere expectativa, que te gere, você vai estar cumprindo ali um dos requisitos, né? E se seu lado inconsciente vê que ali é uma oportunidade de expor características pessoais suas de uma forma melhor que o seu atual, talvez uma forma melhor de lidar com eventos traumáticos da sua vida, isso tem um certo risco de acontecer com você, sabe? Então, assim, a partir desse momento onde começaremos a falar mais sobre TDI, isso pode começar a acontecer com algumas pessoas e tudo mais. Então, vão me avisando qualquer coisa aí, quero ficar sabendo como que tá sendo as coisas aí e tudo mais. Tem mais alguma coisa para falar? Não sei se eu tenho mais alguma coisa para falar. Pensa aí, Alessandra. Não, acabou. A Alessandra agora ficou tímida. E essa parte eu vou cortar do vídeo, porque eu não vou aparecer assim pra vocês. Muita humilhação. Eu não vou